Então nós vamos montar a resposta em frequência de um circuito que é um capacitor e um resistor. Aqui é o meu input e aqui é o meu output, saída. Esse resistor tem 22K e esse capacitor tem 2,2 micro. Fazendo o polo, isso aqui é mais ou menos 1 sobre 2π RC. Colocando nas continhas vai dar mais ou menos 3,3 Hz. Então eu tenho aqui o capacitor, rapidamente, esse aqui é o fiozinho que entra o gerador de sinais. Aqui ó, é uma conexão com o resistor e aqui é o terra do circuito. Eu vou mostrar, aqui eu tenho o gerador, certo? E ali eu tenho o osciloscópio. Qual que é a ideia então? Então ó, eu tenho aqui, eu vou colocar 1000 Hz, 1 kHz, 500 mV no gerador de sinais. Eu passo para o osciloscópio, eu já deixei ajustado aqui, eu estou vendo 1 kHz e 900 mV mais ou menos. Como é que eu vou achar o polo desse negócio? O polo é 1 sobre 2π RC. Fazendo as continhas, né, você vai achar o polo mais ou menos em 3,3 Hz, uma frequência bem baixinha. Então eu volto aqui para o gerador de sinais, olha aqui, e eu começo com uma frequência bem baixa. Coloco aqui 1 Hz. Você percebe que, claro, eu vou ter que dar uma ajustada no osciloscópio. Aqui. Tá, eu tenho 360. Vamos esperar ele receber. Eu tenho mais ou menos 300 mV. 900 vezes 0,7 dá 360. Fazendo aquela continha para achar o polo, 900 mV que eu tinha com 1 kHz dava 900. 900 vezes 0,707, vamos fazer a conta aí, dá 360. Então eu vou aumentando aqui ó, a frequência no gerador de sinais, 2 Hz, eu estou com 603. 2,5, eu estou com 500. Três e meio 571 e o valor que eu achei lá, 3,5, dá mais ou menos 660. Então você vê que o polo está mais ou menos certo. E esse é um filtro, se eu aumentar aqui a frequência, eu vou aqui no gerador de sinais, eu vou mexer na frequência aqui, ó. Seleciono a frequência, eu vou aumentando ela aqui. Olha o que acontece no osciloscópio, eu vou ajeitar aqui. Você está com os 900 mV, que é o valor máximo. Conforme eu diminuo a frequência, olha aqui, ó, começa a cair essa amplitude. Ó, começa a cair essa amplitude. Colocar aqui 1 Hz. Fica um valor de 300 mV, como nós vimos. Ou seja, frequências altas têm uma amplitude alta, frequências baixas têm uma amplitude baixa, ou seja, esse é um filtro passa alta. Eu posso vir aqui ó, no osciloscópio, no gerador de sinais,
E em vez de ficar mexendo com a mão, eu posso vir no sweep. Começo com 1 a 50 Hz, por exemplo, vamos colocar aqui 10 Hz. Eu vou fazer uma varredura. Em 1 segundo ele vai fazer automaticamente essa varredura para nós. Então, olha aqui, ó. É o que acontece daí no osciloscópio. Você percebe que as frequências pequenininhas aqui, ó, vou mostrar com a caneta, elas têm uma amplitude menor e vão subindo. Ou seja, é um tipo de uma curva de Bode. É um tipo de uma curva de Bode. Agora, o que acontece se eu colocar uma onda quadrada? Eu venho aqui no gerador de sinais, volto para o seno, ou seja, venho para o contínuo, e aqui, ó, escolho uma onda quadrada. Uma onda quadrada na frequência de, vamos colocar aqui, 1 kHz. Vamos voltar aqui agora para o nosso osciloscópio e vamos ver o que saiu. Vou ajeitar aqui, ó, 1 kHz. A onda quadrada sai bonitinha. Ajeitando aqui, a onda quadrada sai bonitinha. Agora, se eu colocar em vez de 1 kHz, 20 Hz. O que você começa a perceber? Agora ali, ó, vou mostrar no gerador de sinais. Eu coloquei 20 Hz. O que você começa a perceber? A onda ficou distorcida. O que é essa distorção aqui, ó? Que antes, em 1 kHz, não acontecia. Ó. Eu vou colocar aqui, então, 500 Hz para você ver. 500 Hz. Aumento aqui, ó. Bonitinho. Coloco 20 Hz. Vamos ver. Começa a dar rolo. Coloco 10 Hz. Olha ali. O que significa essa curvinha aqui que não é mais reta como era antigamente? Isso significa que o meu circuito ele não está deixando passar frequências baixas. Se você fizer análise de Fourier, esse platô aqui em cima e embaixo são frequências baixas. O meu circuito, por ser um passa alta, mata essas frequências. Já as frequências altas estão na transição aqui, ó. Elas são reproduzidas de maneira perfeita, certo? Então você consegue ver uma resposta em frequência com onda quadrada, usando o sweep, ou mesmo manualmente você mexendo no circuito, mexendo no osciloscópio, no gerador. Agora eu mudei, ó, o circuito de lugar. Eu estou entrando no resistor e depois estou indo para o capacitor. Certo? O que vai acontecer aqui? Olha o que aconteceu agora. A mesma onda quadrada. Olha aqui. A mesma onda quadrada. Em 10 Hz, ela está desse jeito. Esse circuito, quando eu mudei de posição, ele não é mais um passa alta. Ele passou a ser um passa baixa. Então, eu deixei aqui na tela fixo. Eu tenho a curva verde, é o sinal de entrada. E o amarelinho é a saída no circuito passa baixa. O que você percebe na relação entre a curva amarelinha e a curva verde? Você percebe que o sinal na transição aqui, ó, esse sinal na transição está completamente errado. Ou seja, ele está mostrando que os sinais de frequência alta eles são eliminados. Se você pensar um pouquinho, você vai também fazer uma analogia. Essa curva amarela, na verdade, ela é a integral dessa curva verde. Então esse é o chamado circuito integrador. Certo? Se eu colocar agora, inverter aqui o sinal, o R pelo C, vou fazer aqui rapidinho. Agora eu estou com o contrário, eu estou com o circuito passa alta. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Agora eu estou com o circuito passa alta, eu inverti o capacitor pelo resistor. O que você percebe? O verde é a entrada e o amarelo é a saída.
O que acontece? Eu percebo que aqui onde tem a transição de baixo para cima, na entrada, na saída eu tenho esse pulso aqui para baixo. E no circuito, e na entrada, quando eu subo do sinal baixo para o alto, eu tenho esse pico para cima. O que significa isso? É a operação de derivada. Ou seja, o passa alta é um derivador e o integrador é um passa baixa. Isso montado com um circuito RC com um polo apenas.